Amém, irmãos, tudo bem? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade do pastor Santos de ter permitido compartilhar um pouco com ele na pregação do Evangelho. E confesso que parece ser muito mais simples, né? Parece, mas é um ponto, é um estado de realmente muita responsabilidade. Diferente do que a gente tem chegado a ouvir do Evangelho de outras igrejas não cristãs de falsos mestres, nossos pastores, que apenas chegam aqui e falam o que acham que é necessário. Isso não glorifica ou exalta o próprio nome de Deus. Eu agradeço ao pastor Santos, obrigado, a oportunidade de estar compartilhando a graça de Deus, a palavra de Deus da igreja. E o tema do versículo 2 do Filipenses capítulo 2, do versículo 25 ao 30, o título é A Vida pela Causa da Obra de Cristo. Hoje eu vou falar a respeito de um tema também muito importante que a gente vai tratar hoje. E eu queria ler os textos-chave, né, para centralizar o nosso tema da nossa pregação. Versículo 29, depois da leitura, a gente vai fazer uma nossa oração. Tá? Versículo 29 ao 30 diz assim: E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem a homens como a este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Vamos lá. Santo Deus, obrigado, Pai, por mais uma noite, mais uma oportunidade, Senhor, onde a Tua palavra está sendo e será pregada. Me ajude, Senhor, porque eu sou um homem débil, fraco. Eu sou um homem que não tem condições e capacitamento mínimos, Senhor, completo e merecedor para estar aqui anunciando a Sua palavra. Mas como diz João Batista, que eu diminua, mas Tu cresces. Senhor, que hoje esta palavra, Senhor, que veio de encontro ao meu coração durante todo esse período, que veio trabalhar, Pai, no meu coração, os ídolos do meu coração, a forma como eu estou glorificando o Teu nome. Eu peço, Senhor, que da mesma forma como durante as orações, Pai, a busca pelo estudo e entendimento da Sua palavra, que afetou diretamente o meu coração, Senhor, que assim afete a minha vida, que assim o Senhor fale aqui no nome. Que assim o Senhor seja ouvido, Senhor, não apenas pelos nossos ouvidos, mas os ouvidos do nosso coração. Peço, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito, Pai, venha trabalhar em cada um de nós, que venhamos colocar em prática aquilo que venhamos aprender aqui e reaprender. Peço, Senhor, que através desse culto, Pai, não seja o mesmo, não seja feito da mesma forma, não seja tratado da mesma forma, que cada um de nós venhamos entender que este culto, Pai, é para reverenciar ao Senhor, o Santo, 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 para que Teu reino avance, para que Tu sejas glorificado. Eu estou em nome de Jesus. Amém. Bom, eu queria fazer uma introdução rápida a respeito apenas da passagem de Paulo, da vida de Paulo, que vai caber certinho com esse texto base, o qual é importante a gente apenas pelo menos para relembrar. E Paulo, ele realizou 3 viagens. Nessas 3 viagens, Paulo, ele necessitou, e por incumbência do próprio Cristo, a pregação dos gentios. Então ele plantou igrejas, pregando o Evangelho, e durante a vida missionária de Paulo, enquanto pregava, enquanto ensinava, enquanto criava igrejas, enquanto estruturava igrejas, também estruturava os bispos, os diáconos, das igrejas. Ele passou por muita dificuldade, passou por muitos problemas, mas diversos problemas, onde em 2 Coríntios ele deixa muito claro tudo o que ele passou, principalmente pelos seus próprios companheiros e necessidade de fome e de sede. Então Paulo deixa isso muito claro na carta aos Coríntios, certo? Só que também durante essa passagem, durante as travessias, de que Paulo precisava para plantar a igreja de forma estratégica, Paulo teve algumas prisões.
por anunciar a palavra de Deus, por ir de contra ao sistema deste mundo, mas também do próprio sistema religioso da época, dos próprios fariseus, do qual ele estava preso justamente pela perseguição dos judeus. Então, justamente por isso, Paulo, nessa prisão, o qual agora ele está em Roma, foi por causa da perseguição dos judeus, mas ele foi para Roma porque existia um processo cidadão romano que ele teve o direito de, olha, então eu quero aqui uma instância na casa de César. Eu quero ir para Roma, eu quero ser julgado lá. E nisso, Paulo escreve pelo menos 4 cartas. E essas 4 cartas, ele escreve a Filemão, ele escreve à igreja de Éfeso, aos Colossenses e agora aos Filipenses. E nesta carta, mais conhecida, ao povo de Filipenses, a carta da alegria. E essa carta da alegria fala muito do comportamento de Paulo a respeito de como os filipenses, desde o início do seu ministério, ele tem ajudado, a igreja tem ajudado, suprindo as necessidades. Paulo tinha muito isso, e também fala na carta de 1 Tessalonicenses. Então deixa muito claro, isso também fala no capítulo 4 também a respeito do contato da Tessalonicenses, por oportunidade, mesma oportunidade, recebendo também os donativos, as ofertas da igreja, aí de Filipos. Então é uma igreja que Paulo tem muita estima, tem muito carinho, e Paulo deixa muito claro diversas vezes em toda a carta esse amor, esse carinho pela igreja. E um dos exemplos que a gente pode ver agora é a respeito de como a igreja tem suprido essa necessidade de Paulo. Só que o ponto não é só esse. O ponto importante dessa carta, ele deixa 2 pontos, 2 principais pontos de toda a carta. E neste capítulo 2, que vai se finalizar agora, ele fala desse ponto. Primeiro, em toda a carta fala sobre que em nossa vida precisa, é necessário termos Cristo como supremacia em toda a nossa vida. Cristo precisa ser supremacia, como prioridade em nossa vida. E quando a gente fala em nossa vida, não é a vida religiosa, é a vida cotidiana, prática, nosso dia a dia, e onde nós passamos o dia a dia. No trabalho, em nossas casas, com os nossos amigos, com as nossas famílias, também na nossa vida. Então ele deixa muito claro esse primeiro ponto da carta. Segundo, qual a gente vai trabalhar agora, que os nossos irmãos em Cristo também precisam ser primazia em nossa vida. Primazia. E aqui também, Paulo, a respeito do capítulo 2, que a gente vai estar lendo agora, e a gente vai deixar o nosso primeiro curso. Eu abro comigo aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 25, e vamos ler até o versículo 30. Contudo, penso que será necessário enviar-nos de volta a Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando tenha, para o que vive novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, riscando a vida para suprir a ajuda de vocês que não podiam me dar. Então, meus irmãos, aqui deixando muito claro Paulo a respeito de que homens como Epafrodito, homens como Timóteo, como foi falado no ano passado, a respeito de como eles seguiram o exemplo, como deveríamos viver um para os outros, como o próprio exemplo supremo, o qual Paulo relatou, está aqui em próprio Filipenses capítulo 2, que a nossa atitude seja a mesma de Cristo. E conforme já foi dito, a mesma atitude de Cristo foi a própria humilhação
ter o quê? Salvação, para que a obra de Deus fosse cumprida. Porque a vontade dele sim não fosse feita mais do próprio Pai. E ele veio e cumpriu a vontade do próprio Pai. Só que quando a gente ouve, quando a gente lê um versículo como este, de verdade, às vezes parece que é um pouco impossível de praticar. E por quê? Quando a gente lê esse versículo, a gente olha aqui quem está praticando o próprio Cristo. Como ele pratica, como ele exercitou, como ele cumpriu a vontade de Deus de forma exímia, plena, íntegra, completa, sem pecado, sem falhas, perfeito. E quando a gente olha exemplo como o de Cristo, a gente olha para ela e diz assim: impossível, eu não consigo fazer isso. Não consigo. Porque eu sou falho, eu sou fraco, eu sou orgulhoso, tenho os meus pecados, o qual até mesmo os pecados preciso lutar para vencer, para combatê-los. Então ele exige esforço da nossa parte para que, quando a gente for aplicar esse Cristo, e quando a gente for aplicar a vontade de Deus, ou seja, tirando o meu orgulho, tirando o meu interesse para que a vontade de Deus seja feita, é possível. Mas Paulo, pela sua sabedoria, ele deixa muito bem feito escrito o exemplo, não só de Timóteo, como a gente viu no pouco passado, mas agora da vida de Epafrodito, né? E o primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos é o próprio primeiro versículo 25, o qual Paulo fala a respeito do próprio envio de Epafrodito. Diz assim: contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. E aqui nesse versículo tem algumas observações muito importantes. Se a gente for para ver neste versículo aqui, Paulo ele tem uma necessidade, não porque ele gostaria. Então é necessário o que ele gostaria quando ele falou antes lá no capítulo 1 a respeito de que ele queria que Timóteo fosse em breve visitar a igreja de Filipos, né? Versículo, na verdade, foi o versículo 19, diz assim, ó, não o capítulo 1, esse é o capítulo 2, versículo 19: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Então foi mais uma questão de necessidade dele voltar, entregar, voltar para a igreja de Filipos. Só que essa necessidade explica no versículo 26. Só que tem outros pontos, outras atividades antigas, do próprio Paulo a respeito de Epafrodito, que é muito importante a gente precisar colocar essas observações, Os pontos foram que esses adjetivos, foram meu irmão, cooperador, companheiro de lutas e auxiliar das necessidades. E aqui seria muito importante o ponto que a gente relatou a respeito de como a gente precisa gerenciar homens como este, que entregou por especificar a própria vida. Ele não teve nenhum tipo de dúvida a respeito de entregar a sua vida para suprir a necessidade da obra de Cristo. Que era o quê? Isso foi a necessidade de Paulo. Qual era a necessidade de Paulo? Para que ele tinha suprimento suficiente para dar continuidade à pregação do Evangelho, a conversões de vidas, a transformar, a ter almas transformadas, e o conhecimento do próprio Cristo. Okay? E aqui, eu queria destacar alguns pontos bem importantes. Nesse estudo nosso, eu tomei o cuidado de a gente entender o que é a vida de Epafrodito e não exaltá-lo, mas sim tomá-lo também como base, de exemplo também de homens que como entregar a sua vida para a causa de Cristo, mas ao mesmo tempo, através de homens como esses que entregaram